Fala galera, tudo bem? Tô aqui hoje com Jonas Bilharinho. Tudo bem, Jonas? Fala, Bia, beleza? Prazer, galera. Tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo ótimo, muitos acontecimentos aí nos últimos tempos. Obrigada por ter recebido a gente aqui. Segunda vez que você tá no canal, né? Dessa vez com um turbilhão de coisas que aconteceu aí depois da sua performance no Contender. A gente já vai falar sobre isso, mas eu queria dar um panorama geral sobre a sua carreira primeiro, né? Você iniciou no MMA profissional em 2011. Queria saber como que você analisa a sua trajetória com todas as fases que aconteceram aí desde o início até essa última luta no Contender. Caramba, tanta coisa. Até aposentadoria teve aí no meio. Minha carreira no MMA começou assim de uma maneira muito estranha, mas só posteriormente eu fui podendo perceber que isso era a vida tentando me ensinar o melhor caminho das coisas. Mas eu já fui uma pessoa, não que ainda não seja em algum aspecto, isso é algo que eu ainda observo em mim, ainda luto contra, mas eu já fui uma pessoa extremamente arrogante, extremamente soberba. E na minha estreia, por conta disso, na minha estreia no MMA, por conta da minha soberba, eu já treinei pouco, porque eu nem sabia que era meu adversário, mas eu já achava que eu era imbatível. Então eu treinei pouco, eu comi besteira, cansei pra caramba e sofri, né? Sofri um empate. Eu digo sofri um empate porque essa luta foi garfada. Todo mundo, é unânime isso, essa luta foi garfada porque eu lutei com o pupilo do dono do evento. E aí, graças ao Gazé, essa luta foi um empate, que ele foi lá brigar porque queriam me dar era uma derrota. Mas, enfim, aquilo ali já me deu uma primeira sacudida e eu vi que eu não era o bichão que eu achava que eu era. Mas, enfim, aí depois disso vieram 7 vitórias consecutivas. Aí eu só regredi o meu modus operandi mental, continuei achando que eu era o brabo, e aí caí no ciclo da soberba de novo, até que eu, de novo, treinei pouco para a luta, só que aí acabei sendo nocauteado. Aí não teve jeito. E aí eu percebi que eu treinava pouco para as lutas, não só porque eu era soberbo, mas porque eu já também não tinha mais o mesmo gosto pelo MMA. E aí eu dei um passo para trás, vi que eu não queria mais aquela vida, e aí fiquei 4 anos, né, afastado de tudo. Nesses 4 anos eu acabei me aproximando bastante de mim, comecei a me olhar com um pouco mais de verdade, comecei a tentar buscar onde estava o meu real interesse, né, onde estava a minha verdadeira vocação. Eu sabia que eu tinha uma vocação para aquilo, mas se aquilo não me gerava uma paixão, um amor, então aquela não poderia ser a minha vocação verdadeira. E aí, enfim, dei algumas voltas e acabei sim voltando para o MMA de novo de uma maneira completamente diferente, completamente apaixonada, entendendo qual que é, entendendo não, né? Entendendo melhor qual que é o meu papel aqui no meio disso tudo. E aí voltei para o Future, consegui um nocaute da noite, fiquei muito alegre. Veio essa pandemia, marca de marca. Passaram-se mais 2 anos, aí veio o Contender Series, consegui outro nocaute da noite. Então, assim, estou muito em paz, estou muito alegre, já sei que é por aqui mesmo que eu tenho que caminhar. E o que eu tenho para falar para o pessoal, provavelmente vai ser uma das suas perguntas, é linha reta para o UFC, sem curva para outros eventos. Boa, já tá antecipando um pouquinho aqui do que a gente quer saber, mas falando ainda sobre as suas conquistas, né? Você foi campeão do Jungle Fight em 2014 pelos Galos, em 2015 pelos Penas. Você acha que essas conquistas te trouxeram um pouco mais do que você mesmo falou, dessa soberba de falar, não, eu sou foda, sou campeão, ou você acha que não? Cara, imagina você com. Vamos lá, vamos abrir o jogo, que eu não tenho problema com isso. Imagina você com 24, 25 anos de idade, ganhando R$ 6.000 por mês líquido para ficar em casa sem fazer nada de patrocínio e batendo no peito falando que é o único campeão da história com 2 cinturões do Django. Eu era um retardado. Eu tava completamente tomado pelo meu ego. É tipo, eu não tinha chance, eu não tinha chance. Eu era um prisioneiro de mim mesmo. Caraca. Só de pensar, assim, eu vendo você hoje, né? A gente já se falou várias vezes e tudo, a gente teve a oportunidade lá, tava no Future, inclusive. É outra pessoa, né? Cara, que bom. Tem muita gente que me conhece agora, me conhece há pouco tempo, porque quando ouve falar do que eu carinhosamente apelidei de Jonas Arrombado, tem muita gente que quando ouve falar do Jonas Arrombado fala assim, impossível. E, cara, como isso me traz alegria. Ouvir as pessoas achando que é impossível que eu tenha sido aquilo, sabe? Tamanha a disparidade, né? Com certeza. Você acha que essa derrota foi um divisor de águas pra você nesse sentido de promover a sua mudança, de você olhar pra si mesmo com outros olhos, assim?
Foi uma peça muito importante do quebra-cabeça, mas a vida, vamos chamar de a vida, né? A vida, ela é muito inteligente em ensinar pra gente. E a vida me deu derrotas em todos os aspectos da minha vida ao mesmo tempo. Caiu uma sequência de dominós, assim, para esfregar na minha cara de que o que eu estava fazendo era errado. Que, assim, foi em tudo que é lado. Foi com família, foi com relacionamento, foi com trabalho, foi com autoimagem, foi com tudo. Caiu, assim, foi uma avalanche de derrotas. Era a vida esfregando na minha cara que aquilo que eu era precisava ser revisto. E foi. É isso. Falando sobre sua trajetória, você falou mesmo, né, que você gosta de ler e tudo mais. Eu já vi várias coisas nas suas redes sociais também. Você é super estudioso, inteligente. Eu queria saber, com relação aos seus adversários, como que funciona isso? Você gosta de ver detalhes? Você assiste várias lutas? Como que é isso? Cara, acho bastante importante essa parte. Acho que daqui a um tempo não, né? Isso já é realidade. É que acho que ainda não é para todo mundo. Mas isso manda na parada. Eu vejo atletas piores ganhando de atletas melhores por causa de uma estratégia bem traçada, cara. Sério, eu já vi isso acontecer tanto que acho que não dá nem para chamar outros de melhor, na verdade. Eu tô querendo falar atletas menos habilidosos ganhando de atletas mais habilidosos por serem melhores atletas se diferenciando no quesito estratégia. E eu tô junto de pessoas assim que são fantásticas. O Alex Gazé fazendo leitura do oponente, o Rafael Feijão fazendo leitura do oponente, cara, é assim, é cirúrgica a parada. E aí, é assim, eu vejo e monto a minha primeira opinião aqui, o meu primeiro aspecto do meu oponente, né? O meu primeiro, tenho que evitar isso, tenho que fazer isso, e se pá, isso aqui é uma carta na manga. Aí eu vou, Rafa, o que tu acha? Normalmente é muito similar a leitura. E aí tem as nuances dele, e aí do Gazé, quando o Gazé começa a bater com a do Rafa e com a minha, eu já é a primeira pintura do nocaute isso para mim. Quando a leitura do Gazé, a minha e do Rafa bate no caminho que a gente tem que fazer assim, eu já vejo que ali vai dar nocaute, porque, mano, quando nós três estamos alinhados assim no plano, no carro-chefe, digamos assim, a luta costuma ocorrer de forma bem favorável para a equipe. Então, assim, essa luta, apesar de tudo, apesar de ter sido uma luta bastante dura, um rapaz que me surpreendeu muito com a qualidade da movimentação de cabeça dele, com a quantidade de força que ele conseguiu empregar. Nossa, no primeiro round, a quantidade de isometria que ele fez no primeiro round e saiu me olhando no olho assim, eu falei, caraca, esse moleque não vai cansar não, sabe? Tipo, precisei acertar golpes muito duros no corpo dele para ele começar a ter um primeiro aspecto assim de perda de força na isometria. O golpe mais duro que eu acertei no corpo dele não filmou direito. Foi uma joelhada que eu dei. Você só consegue ouvir o estalo da joelhada e o kiai que eu fiz. Mas o golpe mesmo não apareceu. Mas só dali para frente que eu comecei a sentir ele perder um pouco de força, sabe? Rapaz, realmente impressionante. Mas apesar disso tudo, foi uma luta de muito poucos riscos, sabe? Mesma coisa o Júnior Duarte. Forte pra cacete, rapaz 9-1, tava vindo de uma sequência de vitória, mas uma luta de poucos riscos também, sabe? O plano estratégico muito bem traçadinho ali e, graças a Deus, muito bem executado. Então, é isso. Eu acho muito, muito importante essa parte que você perguntou. Com certeza. Eu ia falar até da importância dos dois, mas você já falou sobre tudo aí, né? Realmente é o trio perfeito, então. Vocês três funcionam super bem juntos, né? O Rafa não pôde estar nessa luta, mas apesar de tudo, ele me deixou assim, deixou instrumentado, sabe? Ele estava resolvendo umas outras coisas muito importantes que estão em andamento e espero que dê muito bom para mim e para outros atletas, para quem mais eu puder trazer, para quem eu puder estender essa mão, pretendo. Mas, enfim, tem coisa boa vindo por aí, pro Brasil. Opa, aí sim, logo logo então a gente tem novidades. Não vou falar muito, né, sobre isso, mas eu Não, queria... não posso, não posso. É isso aí. Eu queria lembrar de um fato, né, que você ajudou o José Aldo no camp dele, simulando o jogo no McGregor, também ajudou o Ed Álvares. Você levou dessa experiência alguma coisa pro seu jogo que você falou, putz, isso pode funcionar pra mim também? Cara, da minha participação no camp do José Aldo e do Ed Álvares, eu trouxe muita coisa importante para mim, como lutador e como pessoa. Eles dois foram pessoas que me surpreenderam muito mais como pessoa do que como atleta. E não que a surpresa como atleta tenha sido pequena, viu? Porque o que o Aldo treina, ele parece alguém que está tentando entrar no UFC. Não de nível técnico, óbvio, ele era campeão. Mas, assim, o quanto ele se permitia ouvir os outros, o quanto ele estava sempre atento ao que as pessoas tinham para falar para ele. É de Álvares, mesma coisa, dos caras, assim,
super humildes, deram aula para mim de como ser campeão, deram aula para mim de como ser campeão. E o Ed Álvares, eu pude conviver um pouco mais com ele, né? Afinal, fiquei dentro da casa dele umas semanas ali. Ele é um homem fantástico, cara. Ele é um pai incrível, ele é um marido incrível. Sério, foi muito legal ver aquilo de perto. Muito, muito legal ver aquilo de perto. E, óbvio, como atleta, eu poder treinar com eles ali, eu poder acertar eles, poder evitar coisas ali, eu vi que... Eu falei, pô, o sonho tá totalmente no alcance. O sonho de ser campeão no UFC tá ao alcance, sabe? Inclusive, numa outra entrevista, eu gostaria de pedir desculpas aqui aos dois, porque eu falei algo extremamente desnecessário. Eu falei que se... É verdadeiro, mas é desnecessário, não precisava ter falado isso. Eu falei que se eu lutasse com eles, eu apostaria em mim, inclusive. Mas, mano, pra que falar isso, né? Sinceramente, eu acho que isso foi extremamente infantil da minha parte. Queria pedir desculpa aí ao Zé Aldo e ao Ed Álvares e dizer que, acima dessa opinião minha, que é verdadeira, sinto muito se ofende, mas acima dessa opinião minha, eu queria dizer que eu jamais aceitaria lutar com qualquer um deles dois. Então, isso é algo que não tá no meu plano mental. Caramba, eu tenho uma extrema admiração pelos dois. Graças a Deus, o Aldo saiu da minha categoria para baixo e o Ed para cima. Então, assim, nem tem como eu encontrar com eles. Assim, isso não é algo que está no meu plano mental. Não havia a menor necessidade de eu ter falado aquilo. Foi mal aí, Aldo. Foi mal, Ed. Besteira minha. Imagina, foi até no Super Lutas que você falou isso, né, pro Laerte? Exato, exato. Eu vi e o Laerte é parceiro aqui meu também. Imagina, é muito legal você reconhecer isso, né? E pedir desculpas é o melhor ato, assim, quando a gente às vezes Foi fala... infantil. Foi infantil da minha parte. Não, imagina, que isso. É legal você estar reconhecendo isso hoje e falar, não, naquele momento eu falei isso, mas não é isso que eu quis dizer, né? E reconhecer realmente que os dois são monstros aí também. E muito bacana da sua parte falar isso agora também. Uhum. E deixando aberta a possibilidade aqui, que isso que eu falei era apenas uma crença. Pode ser que eu lutasse com eles e entrasse na porrada pros dois. Pode ser, ué. Caramba, eu não sei. Pois é, mas não estão nos seus planos, não estão no seu Não caminho por aí. mesmo. Não mesmo. Falando sobre a luta em si no Contender, né? Muita gente tá falando ainda sobre isso. Faz menos de uma semana que você lutou no Contender. Eu queria saber como que foi esse momento. Você ficou dois anos parado, muitas lutas caindo, época de pandemia, foi um período difícil para todo mundo, né? Entrar ali e lutar, qual foi a sensação disso? De estar de volta, de sentir aquela adrenalina que só o MMA pode proporcionar, só uma luta pode proporcionar. É verdade, é verdade. As pessoas me perguntam muito sobre essa adrenalina do MMA e eu tento explicar para elas que, olha só, pensa num cara que é velocista. Ele pode chegar numa pista agora e dar o melhor dele, dar o desempenho dele inteiro, como se ele estivesse numa Olimpíada. Ele pode. Pensa num cara que salta a altura. Ele pode chegar agora e dar o melhor salto dele, como se ele desse numa Olimpíada. O cara que nada, o cara que anda de bicicleta, todos eles. O cara que esgrima, o atleta de MMA, não. Ele só pode viver a luta verdadeiramente em sua plenitude na luta. Porque fora da luta, a gente não treina com nossos irmãos lá de treino 100% de luvinha, sem equipamento. A plenitude da luta, a gente só vive na luta. Então, a gente só tem aquele momento ali para experienciar plenamente o que a gente ama. Então, é delicioso estar de volta aos octógonos. E eu quero muito que isso aconteça logo, de novo. Eu me divirto muito lá dentro e eu nunca me diverti tanto numa luta quanto nessa última. Eu estava tão em paz, tão calmo, que eu me senti confortável para falar, para rir. E foi tudo sem deboche. Às vezes que eu reconheci um golpe dele, eu não estava querendo diminuir o golpe dele. A hora que eu parei e bati palma para ele dentro do octógono, ele me acertou um senhor chute na cara. Ele podia ter me nocauteado ali. Eu botei a mão na garganta. Não foi para debochar dele, tipo, aí, tô bem, ó. Eu botei a mão na minha garganta porque estava tudo dormente. Eu estava reconhecendo o meu corpo quando eu botei a mão na minha garganta. Então, assim, cara, eu estava muito alegre dentro dessa luta. Foi estranho para mim. Quando eu levantei do banquinho do primeiro pro segundo round, eu estava tão confortável ali. Eu tô louco para sentir isso de novo. Eu quero muito saber se eu vou conseguir manter esse conforto dentro do octógono para minha próxima luta.
Muito bom. Realmente, a sua performance foi impecável. Você estava um passo à frente, a sua esquiva estava perfeita. Foi uma luta linda, assim, de assistir. Inclusive, teve um fato histórico aí, né? Aquele nocaute com chute rodado foi o primeiro na história do Contender. Então, eu queria Ah, tá. saber... Eu achei que você ia falar da joelhada. Esse também! A luta foi como você queria ou foi melhor? O que, que você achou da sua performance ali? Você já assistiu sua luta? Já, várias vezes, várias vezes. Quando eu dei a entrevista lá pro Super Lutas, eu ainda não tinha assistido, mas agora eu já assisti, assim, muitas vezes a luta. Todo dia eu assisto. É, a gente faz planos, né, sobre como a luta pode acontecer. E esses desdobramentos eram um dos planos possíveis, claro. É lógico que aquele medinho interior que gera na gente uma espécie de fuga da realidade, essa parte medrosa minha que ainda existe, infelizmente, eu estou tentando sufocar ela com todas as minhas forças. Acredito que essa última luta tenha colaborado muito para isso morrer em mim. Tomara, vamos ver. Existe sempre uma vontadezinha de querer acabar logo. Mas isso, no final das contas, é medo, cara. É medo. Tô entendendo isso cada vez melhor. E sim, esse Jonas medroso que queria acabar a luta logo gritou um pouquinho ainda quando eu tava me aquecendo lá. Eu tava, ai, tomara que pegue um golpe logo. Pelo amor de Deus, mano, eu tenho que saborear cada segundo meu dentro daquele octógono. Como consegui fazer nessa última luta? Eu tô impressionado com quão gostoso foi, sério. Eu tô apaixonado pela minha profissão. Caraca. E fora isso, foi sim uma surpresa o Kanan. Eu achei ele muito melhor. E eu não acho que a nossa leitura tenha sido feita errada. O que eu acho que aconteceu foi que ele melhorou mesmo. Eu acho que ele simplesmente evoluiu. O atleta que eu vi lutando nos vídeos e estudei não foi o atleta que eu lutei. Ele era um atleta muito melhor, muito mais sharp, muito mais atento, afiado ali na hora da luta. Alguns golpes que eu tinha certeza que iam entrar nele, que eu treinei exaustivamente, ele simplesmente evitou. E eu fiquei, caraca, esse moleque é realmente melhor do que eu achava. Eu vou ter que lutar melhor do que eu treinei, é isso. E só que a gente sempre se prepara para o pior, né? Acontece que ali ele foi realmente o pior, digamos assim. E aí, o pior que eu digo, o melhor, né? No caso. E aí, só que eu estava pronto. E você falou aí do head movement, né? Das esquivas. Tenho que dar louros aqui ao Rafa. O Rafa fez um trabalho de esquiva preventiva e defesa funcional comigo, assim, fantástico. Fantástico. Foi muita repetição, até eu não precisar mais pensar no que estava acontecendo. Várias vezes eu esquivei de um golpe e respondi, e só tomei consciência de que eu esquivei e respondi depois de ter esquivado e respondido. Tipo, aquilo ali estava assim, na minha corrente sanguínea. Rafael Feijão fez um trabalho muito bom comigo nesse aspecto. Nossa, foi incrível. Dava pra ver que você tava muito consciente. Você desviava, assim, e realmente parecia que você tava com uma facilidade. Parecia que o atleta, o lutador, tava em câmera lenta, porque você desviava e simplesmente já conseguia reagir ali, trabalhar no Uhum. contragolpe. Foi incrível. Nossa, parabéns. Que performance. Obrigado, Rafa. Foi muito bom. Assim que a luta É. acabou, né, Jonas, era impossível imaginar que o desfecho seria aquele, né? Quanto tempo demorou para cair a sua ficha e você transformar aquilo em algo positivo? Levou ali, levou um tempo, levou quase uma hora ali. Eu fiquei um tempo atônito, né? E aí eu fiquei pensando ali, caramba, como é que pode, tal, pá. E aí fiquei com aquilo na cabeça, e aí eu olhava em volta e via as pessoas como se estivessem num furacão, assim, tipo, transtornadas com aquilo que tinha acontecido. Todo mundo estava tão raivoso, porque ninguém estava aceitando que aquilo tinha acontecido, né? E eu estava tentando, pelo menos, trabalhar a aceitação, muito embora eu não tivesse conseguindo. Muito embora eu não tivesse conseguindo. E aí, tipo, eu tentei só reverter o quadro de como isso é o melhor e eu não entendo, né? Comecei a olhar em volta e me perguntar como isso é o melhor, porque filosoficamente eu sei que é o melhor, só tem essa possibilidade. Mas como é que eu não entendo? E aí eu comecei a ver como aquela agitação coletiva estava gerando um movimento. É tipo, a minha contratação agora, quando ela acontecer, e eu vou dar o meu melhor para ela acontecer, né? Seja
seja triturando mais um oponente aí, ou seja o Dana mudando de ideia, ou seja indo de novo pro contender, enfim, como quer que seja, ela vai ser uma espécie de redenção coletiva, entende o que eu quero dizer? Eu imagino, né? Tudo isso que eu tô falando aqui são conjecturas. Eu imagino que vai haver uma festa, sabe? Vai haver um sentimento de, não sei, é como se agora não fosse só um objetivo meu entrar pro UFC, entendeu? É como se isso fosse agora um objetivo do Brasil, entende o que eu quero dizer? É tipo, entrar pro UFC agora, eu não acho que eu tô só me representando. Nunca estive, de certa forma, mas acho que agora, sim, não sei, há um movimento coletivo nesse sentido. Sei lá, eu tô achando isso tão bonito, sabe? Caraca, nossa, a avalanche de carinho que eu recebi de pessoas querendo corrigir a injustiça, querendo fazer por mim, falando pra mim, aí, fica tranquilo que eu vou lá xingar o Dana White. Vou ficar muito tranquilo com você indo lá me fazer virar um problema pra ele. Eu só pedi para as pessoas se acalmarem, para as pessoas tentarem pedir para que ele me contratasse e não ficar atrachando ele, ficar xingando ele. Caramba, mas olha, eu tô muito feliz com esse movimento, eu tô muito, muito alegre, eu tô em paz, não mudaria uma vírgula, não mudaria uma vírgula. Já consigo compreender bem melhor, de maneira mais calma, né, mais equânime, como isso que está acontecendo vai conspirar lá na frente para uma espécie de algo melhor. Já consigo observar isso com um pouco mais de clareza. Até você gravou um vídeo falando, pessoal, não xinguem o Dana White. Calma, galera. Não façam com que eu vire um transtorno na cabeça dele. Eu quero ser solução pro tio Dana, não quero ser problema. Você obviamente, não esperava esse apoio todo da galera, né? Tanto é que agora você não esperava mesmo. Gente, você pediu até, gente, manda aí o vídeo, vocês torcendo e tal, porque você perdeu toda essa parte também, né? Uhum. É verdade. E o pessoal tá mandando, tá me marcando lá. Tô vendo cada coisa fantástica. Nossa, vale ouro aquilo. Caraca, é sem tamanho, é sem tamanho. É realmente muito mais do que eu esperava. Eu só tenho a agradecer, pessoal. Foi muito bom. Realmente, até no post do Olhar da Luta, eu tive que trocar depois a legenda, porque eu falei, contratado ou contratado? E aí depois eu falei, como assim, gente? Como assim? E os comentários, era chuva de gente falando, o Dana White tá louco, que é isso? O que aconteceu? Então, a gente vê uma comoção realmente de todo mundo em prol da sua contratação. Todo mundo quer que isso realmente aconteça e espero que aconteça em breve. Eu ri muito em alguns comentários. Eu lembro que eu fui lá na página do UFC, tinha lá eu aquecendo e a galera só dava gente falando Where's Jonas contract? Hire Jonas. E aí do nada tinha assim um comentário em português. Ô Dana, tu tá bêbado? Eu ri muito de algumas coisas que aconteceram assim. Só os brasileiros, né? Só BR, não tem jeito. Jonas, você participou do último episódio do Contender, né? Você acha que isso influenciou de certa forma? Porque a gente viu que nas últimas semanas o Dana já estava um pouco mais mal-humorado. No começo ele contratou até o cara que tinha perdido a luta, né? Então, o critério contratou gente que não bateu peso. Sim. O critério parece que mudou um pouco, né? Você sentiu isso? Que, putz, eu vou fazer o último episódio do Contender. Você acha que isso influenciou de certa forma também? Cara, eu vejo todas essas coincidências conspirando pro plano lá na frente. Se o meu episódio não fosse o último, não ficaria tão marcado. Entende? Cara, eu vejo um... Digamos assim, como eu tenho acostumado a falar, eu vejo um xadrez sendo muito bem jogado. É isso. É um xadrez que está além da minha compreensão, mas eu confio no checkmate daquele que está do meu lado. É isso, basicamente. Eu ia até propor aqui uma reflexão, tipo uma hipótese, né? O Caio Borralho também participou do Contender 2 vezes, né? Porque na primeira performance o Dana não deu o contrato para ele, ele teve uma segunda chance nessa temporada mesmo. Você acha que se não fosse o último episódio, você acha que poderia ter acontecido isso de você voltar nessa temporada ainda? Acredito sim. Acho bem, bem plausível, na verdade, porque o Dana, eu vi aquela entrevista dele e a boca dele falava umas coisas, mas a linguagem corporal dele falava outras, sabe? Eu vi nele, assim, eu vi que ele não estava nem um pouco certo do que ele estava fazendo e vi bastante arrependimento dele.
porque ele olhava para os lados e ele me parecia estar bastante desconfortável ali com aquele assunto, e isso tudo se confirmou no alívio que ele demonstrou fisicamente quando o assunto passou. Então, assim, eu imagino que teria vindo algum outro convite para lutar de novo o Contender, ou algo que não acho provável, mas acho possível ainda. Ele pode só simplesmente virar e falar assim, na moral, rever a luta e falar assim, pô, na moral, essa luta na verdade foi melhor do que eu achava, não estava num bom dia, aí, Jonas, eu cheguei. Talvez isso aconteça, mas o que eu acho mais provável, assim, dado o andamento das coisas e dado também a minha vontade de subir logo no octógono, não ficar esperando nada, também não é o cenário, meu cenário favorito. Caiu uma luta no UFC e eu recebi um 2 weeks notice da vida, receber um convite com 2 semanas, assim, pô, eu até prefiro fazer uma luta pelo cinturão da LFA e ser chamado para lutar no UFC. Porque, mano, esses lances, assim, dessas coisas assim, não que eu não confie naquele que tá organizando os planos, mas, assim, segundo a minha pequenez humana, se eu pudesse escolher, seria eu indo lá com calminha, recebendo meu oponente com 2 meses, podendo fazer a estratégia com o Rafa, com o Alex, né, com o Gazé, mas quem decide não sou eu. Vamos ver quais cartas a vida vai pôr na mesa e eu vou jogar o jogo o melhor que eu puder. Com certeza. Às vezes, né, acontece também, depois da luta, a equipe do UFC fala com você e fala, olha, se você fizer isso, isso e aquilo, você pode entrar. Houve uma conversa depois do Contender ou não? Ninguém entrou em contato com você, vocês não trocaram essa ideia para saber mais ou menos qual o plano daí para frente? Quem está em contato com o pessoal do UFC são meus empresários, que então, são 3 pessoas juntas que formam o corpo de empresariamento para mim, que é o Rafa, né, o Rafa Feijão, o Ed Soares e o Joinha, o Jorge Guimarães. Eles 3 estão conversando com o staff lá do UFC para saber exatamente, né, para saber o que eles vão dizer sobre qual foi a causa da não contratação, para tentar entender por onde caminhar. E assim que eu tiver esse feedback, a gente pode até ter uma segunda conversa aí. Boa! Quero notícias sobre isso. Então, os Pode deixar. próximos passos estão indefinidos ainda, né, Jonas? Exato. Mas as possibilidades seriam essas. Mais uma luta experimental em algum lugar onde o Dana apontar. Não sei se vai ter mais Contender ano que vem, não sei se isso vai entrar no circuito de novo, não faço ideia. Então, são essas 3 possibilidades. Ou o Dana muda de ideia e me chama, ou Contender de novo, caso haja, ou cinturão da LFA. Boa. Tem caminhos traçados por aí, a gente não sabe qual vai ser o seu rumo ainda, mas a gente tá chegando no fim do nosso papo aqui. Eu quero te agradecer e, nossa, eu sou suspeita para falar porque eu torci muito por você. A luta foi incrível, você Muito fez, obrigado. nossa, uma performance impecável. Então, daí pra frente eu sei que só vai vir sucesso, só coisas boas e você vai chegar logo, logo no UFC, eu tenho certeza disso. Assim seja, assim seja. Jonas, muito obrigada por esse papo, viu? Valeu, Bia. Valeu. Obrigado pelo espaço mais uma vez. E, me faça disponível quando quiser, só chamar que a gente senta e bate papo. Valeu mesmo.